Os argumentos que têm sido utilizados para se retirar as obras do Jefferson Tenório das escolas, o avesso da pele, têm sido relacionados às imagens de sexo, às referências sexuais, às passagens que falam sobre sexo, mas é importante a gente dizer que a censura tem se dado por um outro motivo. É importante a gente identificar quais são esses motivos. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os últimos ataques de censura à obra O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, nessas últimas semanas, últimos dias, que é um negócio que começou no Rio Grande do Sul e que foi se avançando para outros lugares, né? Então, acho que uma cidade do Sul foi a primeira a censurar a obra do Jefferson Tenório, foi a primeira a tirar de circulação, né? A pedido de uma diretora. Então, uma determinada diretora viu a obra, leu, achou um pouco inapropriada. Depois, isso foi se estendendo para outros lugares, acho que depois em Curitiba. Santa Cruz do Sul é a primeira cidade que tirou a obra do Jefferson Tenório de circulação das escolas. E chegou aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vi essa notícia em relação, hoje dia 7 de março, recebi via notícia de que o nosso governador também tirou as obras de circulação para poder avaliar por conta da polêmica. A palavra utilizada foi polêmica, porque o livro está envolto aí numa polêmica e então a obra foi retirada de circulação. Vai ser retirada de circulação de mais lugares, né? Provavelmente retiram de circulação em mais lugares e provavelmente em outros lugares que estão sendo retirados que a gente meio que não tá sabendo, porque não se divulga, não dá para ficar sabendo de tudo, né? De todas as notícias em relação à obra. Mas enfim, a gente tá passando por esse processo aí que não é nada novo, né? A gente tem nosso processo de retirada de livros de circulação é bem antigo. Nossa ditadura varguista mostrou bem isso, com queimas de livros em praça pública, numa espetacularização da queima de... Depois a gente teve isso na ditadura, esse processo de se retirar autores que falavam sobre temas considerados inadequados, inclusive temas relacionados a sexo, mas agora a gente tem aí um novo ataque, um novo acontecimento. E mesmo recentemente a gente vê isso acontecendo com mais frequência do que deveria, assim. Mas de certa forma, de maneira mais pontual, de maneira mais localizada. Geralmente quando isso acontece em uma cidade ou em outra cidade ou em uma escola, é fácil uma discussão daquilo e isso passa. É importante falar sobre esse processo específico do Jefferson Tenório e da obra dele, porque isso tem se estendido pelos estados, mas também por outra razão, que é em relação à estrutura que isso está acontecendo. Para quem não viu nada em relação a isso, a gente tem a obra do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que de repente uma diretora fez a denúncia que tinha imagens de sexo, tinha imagens inapropriadas para o público-alvo, né, porque eram livros que estavam na escola. Esse livro foi recolhido e depois para outros lugares isso acabou sendo estendido. E é importante a gente falar sobre essa obra especificamente, não só pela magnitude que isso tem tomado, né, não só pelo quanto de lugares que estão retirando essa obra, mas também pelo modo como essas obras chegam na escola, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso e sobre o programa que levou esse livro para as bibliotecas escolares, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD Literário, que é o programa federal que hoje envia livros para as escolas. Então é justamente por isso que esse livro está em diferentes escolas do Brasil, porque ele é enviado por um único programa federal. E uma das críticas, uma das questões que a diretora levantou em relação à seleção do livro é que esse livro ele é selecionado arbitrariamente, como se o governo federal selecionasse esse livro e enviasse para a escola sem diálogo com os professores, o que é uma grande mentira e a gente precisa falar sobre ela porque esse foi um dos argumentos considerados válidos aí pelas pessoas, tanto pelos pais, pelo público, quanto por outros professores, às vezes que desconhecem um pouco o processo, quanto pessoas que têm qualquer interesse pela educação aqui no Brasil. Então a diretora argumentou que não tinha, que esse processo ele vem meio que o MEC manda e o professor recebe, o que é uma grande mentira. O Programa Nacional do Livro Didático ele funciona por um processo em muitas etapas, o que garante com que os livros que cheguem nas escolas sejam livros de qualidade, sejam livros plurais, sejam livros que tratam de temas muito diferentes, sejam livros que tratem de questões muito particulares e ao mesmo tempo muito amplas, que acabam dialogando com realidades muito pequenas, mas também com realidades maiores, justamente porque vai dialogar com diferentes públicos e porque
representam diferentes grupos. Então, a gente tem que ressaltar a importância do programa, né, no sentido de fazer com que se cheguem às escolas livros muito plurais mesmo, temáticos, personagens, momentos históricos, enfim. Tem todo um processo de seleção desses livros que é feito inicialmente por pesquisadores, por professores, mas que depois tem uma segunda etapa da qual os professores participam diretamente. Então, depois que é feita uma pré-seleção, depois que se selecionam alguns livros previamente, ou vários livros previamente, é enviada uma lista de obras para as escolas e os professores, junto com os seus diretores, eles selecionam essa obra. Então, uma obra, antes de chegar na escola, ela é lida por muitos profissionais diferentes, né, com interesses diferentes, com participações diferentes no processo educativo. Então, uma obra, quando chega, ela já foi lida por várias pessoas em diferentes etapas, em diferentes processos. Isso, então, prova que o argumento da diretora, da diretora de Santa Cruz do Sul, que denuncia a presença do avesso da pele nas escolas como uma obra criada, inadequada, isso é inválido, o argumento dela não tem validade nenhuma. Por isso, então, é importante a gente pensar sobre o que faz com que esse livro seja retirado, o que faz com que esse livro comece a ser denunciado no Sul, o que é que faz com que essa denúncia seja acatada, o que é que faz com que essa denúncia seja aceita por outros grupos e por que, né, e aí uma questão, por que será que o governo federal não tem feito absolutamente nada para que esse livro de fato esteja nas escolas? Qual que é a questão? Antes da gente entrar na discussão do livro, é importante a gente pensar que o programa que distribui esses livros, o MEC, caso, ele manda a partir de uma pré-seleção e respeitando uma série de leis, uma série de legislações relacionadas tanto ao processo de seleção de livro, mas também uma série de leis relacionadas ao processo educacional. Então, o livro que ele chega nas escolas, ele é para ficar nas escolas. E esse livro está sendo retirado e não tem sido feito absolutamente nada. O que é bastante curioso, porque que não tem ninguém do MEC que está chegando e falando que o livro vai ficar nas escolas. Diretores não têm essa autonomia, diretores não têm essa liberdade para decidir qual obra entra e qual obra sai, a não ser quando eles participam do processo de seleção. Essa diretora participou do processo de seleção. Então, se ela já participou, deveria ter participado desse processo de seleção, não tem porquê essa professora essa diretora só depois estar reclamando da presença desse livro na escola. Então, não tem porquê o governo federal estar passivo diante dessa denúncia e não estar fazendo absolutamente nada em relação à presença desse livro na escola. Até porque, se isso ganha força e tem ganhado força, outros livros vão ser retirados da escola. E aí sim a gente vai vivenciar um cenário talvez parecido com o que a gente já vivenciou em outros momentos da nossa história, porque não tem sido feito nada. O livro chegou na escola, ele participou de um processo de avaliação legítimo, então o diretor ele não tem autonomia, ele não tem condição de decidir sozinho que os livros vão sair da escola, apesar disso estar curiosamente. Bem, o argumento inicial para a retirada do livro tem se relacionado a cenas de sexo. E aí a gente entra em várias questões de uma sociedade extremamente conservadora, que é a sociedade que acha que o jovem não deve ter acesso a cenas de sexo e a referências relacionadas à sexualidade, mas também acha que o jovem não tem, né? O jovem tem, querendo os adultos, né, ou querendo os conservadores ou não, o jovem tem. Só que a linguagem por meio da qual conservadores acham que o jovem tem que ter de acesso à questão da sexualidade é sempre por meio da linguagem do medo e por meio do terror, quando muito, assim. Então, quando na melhor das hipóteses, quando numa sociedade conservadora se acha válido conversar sobre sexo, é sempre na perspectiva do medo, relacionando o sexo à doença, relacionando o sexo à gravidez, relacionando o sexo a uma série de coisas ruins que podem acontecer a partir do momento que jovens decidem transar, e não necessariamente, né? E aí a perspectiva ideal seria da curiosidade, do desejo, da demanda do jovem, né? O que jovem, pré-adolescentes e adolescentes querem dizer e querem saber em relação a sexo, e isso deveria ser tema, inclusive, nas escolas. Como o livro tem cenas de sexo, esse foi o argumento para a retirada do livro. Então, no argumento geral, o livro sai de circulação porque ele fala de sexo, porque tem representação de cenas de sexo. Esse é um... Só que a gente tem outros livros, inclusive livros muito clássicos, que chegam à escola e que também falam de sexo. Por si, esse argumento já fica em questão aí. Quando a gente vai lendo o livro, né, quando a gente vai avançando no livro, contudo, a gente vai pensando e lendo a partir dessa perspectiva da denúncia, da retirada do livro das escolas, a gente pensa do porquê que esse livro pode ser retirado,
além da questão sexual, e as respostas vão aparecendo muito claramente. Primeiro que é um livro que fala muito de candomblé, né? A gente tem uma série de representações relacionadas ao candomblé como uma religião importante para o autoentendimento do pai e depois para o autoentendimento do filho. Então, muito resumidamente, a gente tem um livro que trata de um jovem que perde o pai, que era professor, né? São pai e filho, são dois homens negros, e a gente vai ter toda a retratação, toda a representação das violências que esses homens negros, cada um ao seu tempo, sofre. Então a gente tem, e o pai desse jovem, em algum momento, ele é morto por um policial, e aí esse sujeito fica em completo desamparo a partir da perda do seu pai, e ele vai reconstruir a sua história, a história da sua família, a partir do momento que ele decide transformar isso em discurso, a partir do momento que textualiza isso. Então o livro, ele é o desejo, essa busca de textualização disso por parte dessa personagem. Tanto que o livro é escrito em segunda pessoa, o filho escreve diretamente para o seu pai, escreve diretamente para o pai que ele perdeu, a partir de referentes que ele vai obtendo do diálogo com a sua família, nas conversas que ele tem. Então ele vai reconstruindo a sua história, reconstruindo a história do seu pai, para de alguma forma dar um sentido para a dor que ele estava tendo, para a desesperança que ele tinha, a tristeza que ele tinha, tanto em relação à sua condição como homem negro, quanto em relação à morte do seu pai de maneira extremamente injusta e violenta. Então o livro trata sobre isso. Dentro desse processo entra o candomblé, que vai ser a religião que ajuda primeiro o pai e depois o filho a superarem, a se reconstruírem como sujeitos e a se fortalecerem enquanto indivíduos, mas também se fortalecerem coletivamente, darem um sentido para a própria existência. Esse é provavelmente um dos argumentos que talvez seja um dos argumentos não ditos para o livro ter retirado de circulação. O livro trata de um processo desses sujeitos de tentativa de reconstrução de si por meio de uma religião de matriz africana, e isso só no Brasil é bastante problemático, ainda que as religiões de matrizes africanas sejam muito fortes aqui no nosso país. A gente lida, né, como uma das características de um país extremamente conservador, uma das características desse país é a sua eterna contradição. Esse é um dos pontos da nossa contradição, especialmente se a gente pensa onde que o livro é ambientado. O pai que falece, o sujeito que falece, o Henrique, ele é um professor de Porto Alegre, e dentro disso ele vai dizer sobre a violência de Porto Alegre, denuncia muito diretamente a violência de Porto Alegre, denuncia a condição das escolas de Porto Alegre, denuncia a condição da estrutura de educação do Brasil. Ele fala sobre ter que ensinar análise sintática para adolescentes, e isso é um porre, mas a educação do Brasil, ela serve para isso mesmo, né? Para afastar a gente de coisas que a gente queira fazer, de coisas que a gente queira produzir, e ao invés disso a gente vai aprender análise sintática. Então o livro fala disso e fala disso entre outras coisas. A gente tem outros temas que podem ter sido um dos argumentos não ditos para a retirada desse. O segundo argumento não dito pode ter sido utilizado para a retirada desses livros das escolas, de diversas escolas, é a denúncia à violência policial. Então, Henrique, o pai do protagonista, ele passou por episódios de violência e de violência policial muito constantes na sua adolescência. Então, tem uma cena, inclusive, que ele vai na rádio quando ele tinha 14 anos, e aí ele entra numa igreja meio que por acaso, assim, procurando um certo abrigo, justamente porque ele tinha acabado de ser acusado de roubar alguma coisa, e aí ele entra ali, mas não adianta muito, porque logo o pessoal chega e ele apanha muito, depois ele vai sofrer toda uma violência policial. Então o livro fala disso também. Também é um tema sensível aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem uma certa mania, a gente tem um certo costume de enaltecer as nossas forças repressoras, né? A gente tem uma certa mania de enaltecer a nossa força policial, as nossas forças repressivas. A gente tem coletivamente uma mania de enaltecer essas forças. Então o livro ele denuncia o racismo e denuncia as consequências do racismo e os efeitos do racismo e os modos de operação, os modos de estrutura do racismo. Acho que talvez esse seja o grande ponto do livro. Denunciar de que maneira que o racismo se estrutura em nosso país,
a partir do Estado, de que maneira que esse racismo é aparelhado a partir do Estado. Então, quando um policial ele se dá o direito de ser violento, um adolescente de 14 anos, negro, que está sendo acusado de roubar uma coisa que ele não roubou, a gente tem uma falência do Estado aí. Então, o livro denuncia essas falências do nosso país, extremamente conservador, e os efeitos do racismo, entre outras coisas, nessa estrutura desse país extremamente conservador. A gente tem que lembrar, para a gente finalizar a nossa discussão, que o Avesso da Pele, ele é um livro premiado pelo Jabuti, então aqui ele recebeu premiação. É um livro traduzido para 16 idiomas, então é um livro brasileiro importante, que tem um alcance importante, tem uma entrada importante no mercado internacional. É um livro que representa bem a nossa literatura, e ele foi selecionado para o PNLD em 2022, não foi selecionado agora nessa última edição no governo Lula. É um livro que é selecionado ainda no governo Bolsonaro, e isso é curiosamente notório por ter sido, nas últimas décadas, o governo que mais sustenta uma perspectiva de país extremamente conservadora. Gente, é isso. Vamos aguardar movimentos aí em relação ao Avesso da Pele, tanto por parte do MEC, tanto por parte do governo, quanto por parte dos nossos ministros relacionados à educação. Vamos aguardar os nossos pronunciamentos aí, mas vamos ver também que, dependendo de como serão esses pronunciamentos, teremos outras censuras acontecendo. Até mais!